Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje continuaremos falando sobre o Brasil a partir de 1990. Hoje, especificamente, falaremos sobre os presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, dois importantes presidentes do nosso país, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho. Esse é o Itamar Franco, que assume o poder no lugar de Fernando Collor de Mello, que saiu por impeachment. Ele assume o poder, então, dia 29 de dezembro de 1992. É um presidente que tem uma grande importância para o Brasil por ter acabado com a inflação no Brasil, ou seja, com a hiperinflação no Brasil. Em 1993, no entanto, ele tem uma ideia aí que é importante, que é um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular, é uma votação em que o povo dá sua opinião. Que opinião era essa? Se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república? Pois é, o Brasil correu o risco de voltar até o rei e uma rainha em 1993. E aí, dia 21 de abril, saiu o plebiscito, o povo preferiu uma república. Mas também nesse plebiscito, se caso o povo quisesse uma república, ele queria um regime presidencialista, ou seja, onde o presidente manda, ou parlamentarista, onde o Congresso é que toma as decisões e o Brasil é governado por um primeiro-ministro. E o Brasil escolheu o regime presidencialista. Perdemos uma boa oportunidade ali, viu? Muito boa oportunidade no regime parlamentarista, que poderia nos livrar de muitas coisas. Mas tudo bem. E aí o Brasil, então, agora adotaria esse regime republicano, presidencialista, com um presidente assumindo o governo do Brasil. O Itamar Franco, no entanto, vai se destacar pela luta contra a inflação, principalmente depois de 3 ministros tentarem alguma coisa e não conseguirem. O Itamar Franco chama para o Ministério da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso e cria o Plano Real. Pois é, gente, surgiu esse dinheirinho nosso aí, o real. O Plano Real, ele surge como uma luta, uma busca, uma tentativa de conter uma inflação que já chegava a cerca de 2.000%. Pois é, você comprava uma coisa de manhã num preço, meio-dia era outro, 6 horas da tarde era outro preço. Uma loucura, gente. Vocês não têm ideia, eu vivi isso, talvez seus pais viveram isso, mas foi uma loucura, você não tem noção do que isso significava. Eu já trabalhava no supermercado na época, meu Deus, era o tempo todo remarcando preço, o tempo todo remarcando preço. Então, os principais objetivos do Plano Real, claro, foram a redução da inflação e a estabilização econômica. Estava uma loucura o Brasil, já estava num colapso, né? Bom, diversas medidas para conter a inflação foram tomadas. E aí, entre elas, diminuição da despesa pública, privatizar estatais, reduzir o consumo. Com a falta de inflação, os assalariados tiveram um aumento em sua renda real, passaram a consumir mais. Eu explico isso. Então, o Plano Real veio e derrubou a inflação. Só que eles tinham que equilibrar a economia. Só que com uma inflação reduzida, o povo estava gastando muito e corria o risco, então, de voltar à inflação. O que eles fizeram? Aumentaram os juros. Aumentando os juros, você não comprava mais parcelado, porque era muito caro comprar parcelado. Você não tinha dinheiro para comprar à vista, então você não comprava. Você comprava os itens básicos do dia a dia. E eles começaram também a vender as empresas do Estado, empresas que eram do governo, por isso acusam o Fernando Henrique de ser um neoliberal, ter uma agenda neoliberal. E aí, que a gente já estudou, e aí então eles acabaram então melhorando todas essas questões. Com a inflação mais controlada, com a economia mais estabilizada, aí sim a pessoa pôde voltar a consumir. Isso aumentou um pouco o consumo, mas de uma forma saudável, que a economia podia girar. Então, o trabalho do Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso surtiram um efeito muito positivo. O Brasil voltou a crescer. No entanto, a gente vai ver uns probleminhas daqui a pouco. Bom, aí Fernando Henrique se lança, então, candidato à presidência da República em 1994, nas eleições de 3 de outubro, pelo PSDB.
e ganha a eleição. Seu principal concorrente era o Luiz Inácio Lula da Silva e tinha outros candidatos, mas o principal era esse. O medo daquele discurso socialista, comunista, aquela coisa toda do Lula que ainda pairava, né, impossibilitou o Lula de ganhar aquela eleição. O povo preferiu uma coisa mais moderada, vamos devagar, e aí o Fernando Henrique, chamado vulgarmente de FHC, ele acaba ganhando então no primeiro turno, aí com 34,37 milhões de votos, representando 54% dos votos válidos. E ele ganha a eleição e se torna o presidente do Brasil, e foi presidente e se elegeu aí depois, né? 2 turnos. Bom, o Plano Real continuou obtendo muito sucesso em controlar a inflação. Durante os 2 primeiros anos de governo Fernando Henrique, o real permaneceu relativamente estável. Só você precisa de R$6 para comprar $1. Nesse tempo, no Brasil, era 1 por 1. R$1 equivalia a $1. Claro que isso não era bom para o Brasil, por conta de exportações, mas naquele momento nós tivemos uma moeda hipervalorizada, muito valorizada. Hoje está super desvalorizada, estamos acabando com o Brasil novamente, né? Por conta de coronavírus, por conta de outras crises que vieram de 2008, governos e desgovernos ao longo desse tempo todo, mas tudo bem, não é a questão aqui. Então a inflação cai de cerca de 2.000% para 25% hoje, ao ano, isso, né? Hoje essa inflação está em torno aí de 5%, até menos, né? Esse ano talvez dê isso, no acumulado, mas a inflação chega a 2, 3% aí no geral. Hoje estamos muito bem controlados. Claro que nesses últimos dias temos visto aumento de preço, mas tem vários motivos aí ao redor disso, ok? Só para você ter uma ideia, olha esse quadro aqui. Entre 1984 e 1994, eu nem sei dizer que número é esse aqui, tá, gente? Não sei quantos trilhões, quadrilhões, sei lá, de porcento acumulado aqui em um ano, ou em 10 anos, aliás. 10 anos depois, o acumulado é de 169,1%. Olha só a diferença. Se você pegar só esses últimos dígitos, eles já são cerca de 6, 7 vezes maiores que esse, fora o restante. E entre 2004 e 2014, o acumulado em 10 anos é de 71%. Então, quer dizer, caiu mais ainda. E o Brasil voltou a crescer aqui, né? Hoje o Brasil está caindo de novo por várias questões, incluindo, obviamente, o coronavírus. Beleza? Então, Fernando Henrique Cardoso, ele, apesar das vantagens conquistadas, não resolveu muitos problemas, todos os problemas, porque o Brasil é grande, tem muitas dimensões de fome, problemas de educação, de saúde, distribuição de renda, reforma agrária. São muitas as questões ainda para serem resolvidas no nosso país, mas claro, a questão da inflação, que é um grande problema, esse foi resolvido, ok? É isso aí, pessoal, bons estudos para vocês e tchau, tchau!